Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Mais um dia, né? Mais um capítulo de Provérbios que nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver então o capítulo 3 de Provérbios, né? Nós começamos no dia 1º, hoje é dia 3, então hoje nós vamos ver o capítulo 3. Lembrando então que Provérbios está dividido em 3 partes, né? Provérbios são ditos populares, são sabedorias populares que as pessoas, né, viveram e nos deixaram para que a gente pudesse alcançar sabedoria, alcançar o discernimento, né, o entendimento, e para que a gente pudesse acessar a árvore da vida, a vida eterna, né? Então ele está dividido em 3 partes, né? Do capítulo 1 ao 9 é um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao 24 são códigos dos sábios, né? São códigos das pessoas que querem, que viveram, das que foram sábias, o que fizeram, o que você fizer, o que vai acontecer, mais ou menos assim, né? Então são códigos. E do capítulo 25 ao 31 é a conduta, né? E o comportamento dos nobres, do sábio, dos filhos, né? Nós fomos todos chamados a ser nobres, todos chamados a ser filhos e todos chamados a ser reis. Porque o nosso Pai do céu é rei, então todos nós somos reis, né? Todos nós somos filhos. Então vamos lá para o capítulo 3. Meu filho, não esqueça a minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Olha o versículo 1 e o 2, o que está falando a sabedoria, né? Não esqueça a minha instrução, você não esqueça os meus mandamentos, né? Não esqueça aquilo que eu deixei para vocês. Vocês são meus filhos livres, né? Eu te fiz livres, mas para nós termos essa liberdade, nós precisamos cada vez mais estar próximo de Deus, porque só Ele nos liberta de todo mal, nos livra de todas as coisas deste mundo que nós vivemos, porque nós estamos aqui nos preparando para uma vida eterna, para um mundo eterno, para um reino eterno, como Jesus disse. Meu reino não é deste mundo, mas nós precisamos viver deste mundo. Então, para viver nesse mundo, nós temos que seguir as instruções. Porque se nós não seguimos as instruções de Jesus, o mundo perverso que está aí fora, né? Que na Bíblia diz, no mundo jaz o maligno, né? Infelizmente, é muita coisa ruim que tem no mundo. E nós precisamos saber discernir o que é bom e o que não é bom, né? E aí alimentar aquilo que for bom dentro de nós, porque todos nós temos, né, o bem e o mal dentro de nós, mas nós precisamos saber qual que nós vamos alimentar mais, né? Então, com a palavra, com a sabedoria que nós estamos buscando cada dia da nossa vida, leia a Bíblia, cada dia da sua vida, leia a Bíblia, cada vez mais lendo a Bíblia, nós vamos estar tendo conhecimento para que a gente possa viver bem aqui dentro dos preceitos do Senhor, né? Ele nos fez livres, mas o que você quer? Você quer optar pelo mal ou pelo bem? Né? E Deus é o nosso Deus que nos criou, que nos fez filhos, né? Nos gerou, porque jamais um ser humano consegue gerar outro ser humano. A gente só empresta, né? A mãe, a mulher, só empresta a barriga para Deus fazer a sua parte, para Deus fazer tudo, na verdade, né? A nossa parte é só emprestar o nosso útero para Jesus, para Deus. E Ele faz tudo o resto. A criança vai se desenvolvendo dentro da gente, a gente não sabe como, né? A gente só vai ver a carinha do nosso filho quando nascer. Olha só, é a maravilha de Deus. Isso é um milagre, gente. Isso é um milagre da vida. Isso é um Deus falando que eu estou com vocês. E cada criança que nasce, a gente vê e aumenta o nosso amor para Deus, porque sabe que Deus ainda tem misericórdia com a gente, né? Ainda não, né? Deus sempre tem misericórdia com a gente. E nós é que nos afastamos dele. Mesmo que eu seja infiel, Deus sempre será fiel. Por isso você que se julga assim, não, eu estou muito pecadora, eu fiz muita coisa errada. Volte para o Senhor.
Confesse a Ele, converse a Ele, fala, Senhor, eu fiz isso, eu acho que eu não mereço o seu perdão, mas eu estou aqui pedindo o seu perdão. Por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele dará o perdão para você. Não tenha dúvida disso. O maligno quer colocar na sua cabeça que você não tem. Porque ele não quer que os filhos se arrependam e voltem para o pai. Porque ele quer levar para ele. Então, sempre que você errar, nós não somos livres de erro porque nós somos filhos, nós somos humanos. Né? E nós sabemos que Deus é misericordioso. A misericórdia dele que ele mandou, gente, o próprio filho, derramou a sua última gota de sangue para nos salvar. Olha a misericórdia desse Deus. E a gente ainda não quer amar esse Deus maravilhoso, né? Não tenha dúvida disso. Por pior ser humano que você seja, volte para o Senhor. E Ele te dará o perdão com certeza. Perdoe a quem você tenha que perdoar, né? Não fique carregando o rancor no coração, né? Não fique carregando mágoa, porque isso só te destrói e é isso que o inimigo quer, te destruir. Certo? Então você, porque os meus preceitos, né? Trarão para você longos dias e muitos anos. Veja, uma pessoa que tem Deus vai ter muitos longos anos, longevidade, vida longa. Por quê? Porque você vai estar bem com você. Mesmo diante das tribulações desse mundo, nós estaremos bem. Por quê? Porque Deus é o maior que tudo. A paz que transcende todo o entendimento. Eu estou em paz. Mas como você tem paz com uma guerra dessa, com o mundo vivendo desse jeito que está? Mas nós temos paz. Porque essa paz, ela vem de Deus. É uma paz que só Deus dá. O mundo não dá essa paz. Né? A paz que eu vos dou é a paz que o mundo não dá. Jesus disse isso. E nós temos que entender isso. Porque aí nós teremos luta longa. Por quê? Porque eu, mesmo diante de toda essa tribulação, eu tenho um amor muito grande. Eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Então eu vou ser feliz, porque o amor, a alegria faz com que a gente seja feliz e tenha longos anos. E sendo feliz, a gente tem saúde. Percebe? Pessoa que é rancorosa, pode ver, pessoa que vive lamuriando, pessoa que é rancorosa, que reclama de tudo, pode ver que essa pessoa está sempre doente, pode perceber isso. Não é coisa que eu estou falando do meu pensamento. Não, é coisas que acontecem realmente. Porque a pessoa que murmura, você está murmurando contra Deus. Então, você está do lado do inimigo. Percebe? E o inimigo só quer te destruir. Veja, o inimigo não quer te construir, te levantar, Não. Foi Jesus que disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não foi o inimigo que disse. Então, vida em abundância é isso. É ter saúde, é ter amigos, é ter paz, é ter amigos verdadeiros, é ser sábio, é buscar a sabedoria. Isso é vida em abundância. Né? Que o amor e a fidelidade não abandone você. Olha isso. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Por que na tábua do seu coração? Porque do coração é que procede, gente. Todas as coisas. O homem fala aquilo que o coração está cheio. Né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, por que essa pessoa é tão ruim? Porque o coração dela está amargo. Né? Porque a gente fala assim que uma pessoa que faz o mal para o outro, muitas vezes ela sofreu esse mal também. E aí, ao invés dela se curar, de buscar ajuda, de buscar a cura, não, ela vai fazendo mal para o outro também. Me fizeram mal, também vou fazer, vou me vingar. Né? Não cabe a nós vingar de ninguém. Não cabe a nós fazer o mal. Jesus disse que para a gente fazer o bem até aqueles que nos faz mal. Porque se o amigo faz bem para o amigo, que vantagem tem nessa? Que vantagem tem isso? O próprio Jesus nos disse. Percebe? Por quê? Porque o mal faz mal para você. O não perdoar, você não perdoar o seu amigo, não perdoar as pessoas, né, que te magoaram, vai fazer mal para a pessoa que te magoou, ela às vezes nem sabe que te magoou. E você fica aí carregando essa pessoa, dormindo e acordando com ela no pensamento. Não, eu não vou perdoar, não merece meu perdão. O perdão é para você, criatura. Não é para o outro, não, é para você o perdão. É para você se libertar, para você sair desse peso que está nas suas costas, que está te adoecendo. Pessoas que não conversam com pai, com mãe. Gente, na Bíblia está escrito, honre seu pai e tua mãe. Ah, mas você não sabe como que foi meu pai.
Por pior que tenha sido, Ele é teu pai, Ele não te matou, Ele te fez e Ele te trouxe a vida. Ele foi instrumento que Deus usou para te trazer a vida. E Ele fez aquilo que Ele sabia fazer. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Tudo que Ele tinha era aquilo que Ele aprendeu, que Ele sabia. Vai saber como Ele foi. Né? Como que foi a vida dele com os pais dele. Percebe? A gente vai repassando, então acaba. Vamos cortar, vamos acabar com esse ciclo. Né? Vamos passar uma coisa melhor, né? Um amor, um relacionamento melhor. A gente viver perdoando, ou seja, nem precisar perdoar, porque nada vai me ofender mais, né? Nem precisar me perdoar, porque o perdão é pra mim. O perdão é pra mim. Sou eu que tô carregando. Sabe quando você fala assim, ó, nossa, o que será que os outros vão pensar de mim? Os outros não vai pensar nada, é você que está pensando. Então, veja, o perdão é para você, não é para o outro. O outro nem sabe, às vezes, que ele te magoou. Né? Percebe? Então, no coração nosso procede todas as coisas. O bem e o mal saem do nosso coração. Por isso que amarre ao redor do seu coração. O quê? O amor e a fidelidade. O amor e a fidelidade. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Veja, quando você faz isso, quando você perdoa, quando você ama as pessoas, quando você guarda o amor, a fidelidade, quando você é fiel para você, fiel para sua esposa, fiel para o seu esposo, fiel para os seus filhos, fiel para os seus amigos, no trabalho você é fiel. No trabalho você não quer passar a perna em ninguém, porque você sabe o seu lugar. Você sabe, gente, quantas pessoas fazem maldade com outras pessoas. Isso volta tudo para ela. Olha o que está escrito assim, ó. Aqui, ó, no Provérbios. Quando você faz isso, quando você guarda o amor, a fidelidade, você amarra no pescoço, escreve na tábua do seu coração, o que vai acontecer com você? Alcançará favor e aceitação diante de Deus. Deus te aceita como filho, te aceita de volta porque você, né, tá sempre voltado a Deus, com o joelho dobrado a Deus. Então Ele tá sempre ali, mesmo que eu vacile, que eu erre, Ele me aceita de volta. Ele me dá tudo o que eu quero, alcançará. Sabe o que é alcançar favor de Deus, gente? Não, vocês não sabem. Né? Se a gente soubesse o que é alcançar favor de Deus, a gente viveria buscando sabedoria, buscando estar de joelho todo dia quando a gente acorda cedo, agradecer a Deus, louvar a Deus e pedir a Deus por sabedoria para que a gente possa estar mais próximo dele. Porque o favor de Deus traz longa vida, traz amor, traz paz, traz saúde, traz prosperidade, traz abundância. Tudo isso traz o favor de Deus. Confie em Javé com todo o seu coração. Olha aí. Confie em Javé, confie em Deus com todo o seu coração. E não se fiem em sua própria inteligência. Por quê? Porque a nossa inteligência é falha. Nós erramos. Nós temos que confiar em Deus, porque Ele nos vai guiar, nos dar direcionamento e discernimento para que a gente possa saber discernir entre o bem e o mal nesse mundo que nós vivemos. Pense nele em todos os seus caminhos. Pense nele em todos os dias, todas as horas da sua vida, todos os momentos da sua vida. Pense nele. E ele aplainará as suas trilhas. Ou seja, ele vai, quando você se entrega totalmente a Deus, ele te endireita. Ele te vai mostrando o caminho aplainado. O que é caminho aplainado? Você já andou num caminho que é cheio de buracos, cheio de pedras e tudo mais? Eu já andei. Eu morava no sítio e toda vez que a gente ia para a escola, eu e minha irmã, a gente ia amassando barro quando chovia, que delícia, né? É gostoso demais, gente. A gente estava vivo para sentir, era maravilhoso. E aí,
Tinha buracos, chovia, a estrada é de terra, né? Então chovia, fazia buracos. Outra hora tinha as pedras, né? Porque eles colocavam pedra para tampar os buracos de vez em quando. E então ficava assim, um pedaço tem buraco, outro pedaço tem pedra, outro pedaço, se você tomasse cuidado, você caía, às vezes caía dentro do buraco, né? E quando eles viam que estava assim, bem ruim a estrada, eles colocavam o quê? Pedras, né? A gente chamava de pissarra, né? Vocês devem conhecer essas pedras, aquelas pedras meio amareladas, né? A gente chama de pissarra. E aí era colocado essas pedras e o trator passava em cima para quê? Para aplanar, ou seja, deixar mais ou menos retinho ali, né? Para que você não tenha muito buraco, para você cair nele. Então esse é o nosso Deus. Ele aplana as nossas trilhas, o nosso caminho, aplana a nossa vida e te coloca sempre andando retinho no caminho dele. Não se considere sábio. Olha isso. Por mais que você seja inteligente, não se considere sábio. Por quê? Porque se outra pessoa falar que você é sábio, isso é sabedoria. Mas você mesmo se considerar sábio, você não passa de um tolo. Porque nós, perto de Deus, a sabedoria dele. Então, não se considere sábio. Tema a Javé e evite o mal. O sábio, ele fala assim, não, eu vou por esse caminho mesmo. Aquele que se considera sábio, mas é um tolo. Porque aquele que se considera sábio, acha que ele não precisa de Deus. Então, tema Javé e evite o mal. Isso trará, olha aí, gente, isso trará saúde para sua carne. Eu já falei isso agora há pouco. E alívios para os seus ossos. Quem aqui já quebrou alguma coisa, ou já caiu um tombo, sabe o quanto dói, né? Bater um osso. Ou o cotovelo, né? O cotovelo é danado pra gente bater em tudo quanto é lado. A perna é danada pra gente bater em tudo quanto é porta, né? E às vezes eu brinco, às vezes eu falo assim, gente, a mesa, a porta. E elas não saem do lugar, né? A gente que tem que tomar cuidado, não é? A gente que tem que se desviar dele. Então, olha isso. Tema Javé e evite o mal, porque isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Gente, chegue de murmurar. A graça, agradeça, que a graça desce. Agradeça que a graça vem. Mas murmure. Se você murmurar, se você reclamar, ou seja, você está reclamando. Você está contrário de clamar. Quando eu clamo a Deus, eu estou pedindo a Deus. Quando eu estou reclamando, eu estou... Não gosto nem de falar isso, mas a gente está dando voz ao inimigo. Né? Está clamando para ele. Entendeu? E o que ele vai te mandar? Doença. Ele quer te matar, ele quer acabar com você. Ele quer atingir Deus. E como ele não consegue atingir Deus, porque ele é mais fraco que Deus, não existe mais nada mais poderoso que o nosso Pai. E nós somos filhos dele, olha que lindo. Então, como ele não consegue atingir a Deus, ele vai atingir quem? Os filhos. Você já percebeu como a choca, quando tem um monte de pintinho, se você for pegar um pintinho, o que ela faz? Ela vai voar em você. Por quê? Para defender o filho. Então, pensa. O que mais atinge a Deus é quando os seus filhos são atacados. Por isso, quando você vai adquirindo sabedoria, você vai ajudando as pessoas. Porque o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E quanto mais sabedoria você vai adquirindo, mais você vai descobrindo o seu propósito. O nosso propósito qual é? É amar aquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? São seus filhos. Somos nós, seres humanos. Os seus filhos é o que Deus mais ama. Tanto é que quando Deus nos fez, Ele já tinha feito um mundo lindo, maravilhoso, com tudo aquilo que nós precisávamos para viver e para ter vida em abundância. Ele te fez você no 6º dia. E antes disso Ele tinha feito tudo. Quando você nasceu, o céu e a terra já estavam aí, produzindo. Deus é maravilhoso. Deus é o nosso Pai maravilhoso. Não tem outro, gente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Por isso, pense nele pense nele em todos os momentos de sua vida.
Isso então te trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Honre a Javé com suas riquezas. Olha isso. O que é honrar a Javé com suas riquezas? É tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu tenho, gente, tudo aquilo é de Deus. Porque aqui nós estamos só emprestados, né? Porque nós não viemos para esse mundo, né? Esse mundo aqui é só um caminho para que a gente para a eternidade. Então tudo aqui nós vamos deixar aqui. Não vamos levar nada. Então honre a Deus com tudo aquilo que você tem, né? Honre a Deus, porque com você honrando a Deus, Ele te dá mais. Ah, mas você está falando que eu tenho que honrar a Deus? Sim, honrar a Deus com nossas primícias, ou seja, com os primeiros frutos que nós colhemos. Outro dia, pra você ter uma ideia, outro dia eu tenho um pé de mamão aqui maravilhoso. Dá uns mamão assim, maravilhoso, delicioso. E tinha um mamão, gente, ele era a coisa mais linda. Foi o primeiro que amadureceu. E sempre os primeiros são os mais bonitos. Lógico que depois vai ficando assim, você vai pegando os últimos, você vai vendo que toda colheita, os primeiros frutos são os mais bonitos. São os que amadurecem primeiro, porque eles nasceram primeiro, são mais fortes, têm mais seiva. E aquele mamão lindo, maravilhoso, eu falando pro meu esposo, precisa catar aquele mamão, tava alto, precisa subir na escada. Precisa catar aquele mamão que já tá madurando. E aí o passarinho começou a bicar. Aí outros começaram a pintar também. Mas ele, eu devia ter tirado uma foto, não tirei. Ele era a coisa mais linda. Ele era um mamão assim, todo lisinho. Amarelo, de amarelo ele já estava ficando vermelho, de tão amarelo que estava por fora. E é vermelho por dentro também. E o passarinho começou a bicar. E eu olhei para aquele mamão e falei assim, Senhor, ele é teu. Ele é teu. É a primícia desse mamão. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Aquele mamão, gente, era o melhor mamão. E vocês precisam de ver, porque o passarinho só come coisa que é doce, né? Que é gostosa. Ele não é bobo, não. Nós que somos, né? Queremos comer açúcar. Ele não, ele come o mamão. O mamão tem açúcar. Açúcar natural de Deus. E eu deixei, gente, o mamão pro passarinho. E esse passarinho comeu tudo. Comeu tudo que você precisava de ver. Depois caiu só sabe assim, alguma coisa que tá cheia, que fica murchinho quando esvazia. E eu olhava para aquela coisinha caída no chão e falava assim, Senhor, como o Senhor é bom. Porque esse mamão eu nem plantei ele, não peguei a semente e plantei, eu joguei a semente. Toda vez que eu como mamão, eu jogo a semente assim na terra, porque eu sei que o Senhor vai fazer nascer. Eu semeio e o Senhor faz nascer. Aqui eu não planto mamão. Eles nascem. Que eu joguei a semente, eles nascem. E tem muito mamão. Gente, depois os outros, a gente começou a catar os outros. Que delícia. Maravilhoso. Honre a Deus com as suas primícias. Quer seja dinheiro? Sim, se você só tem o dinheiro, honre a Deus com suas primícias, com o seu dinheiro, com o seu salário que você recebe. Dê o dízimo, sim, dê o dízimo, sim. Você vai só receber mais. Você não vai se empobrecer com isso. Você vai receber mais. Não tenha medo de dar para Deus aquilo que Ele já te deu. Aquilo que é dele. Tudo é dele. Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Então honre a Javé com suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Desse modo, olha aqui, desse modo seus celeiros estarão sempre cheios. Aqui na época era de trigo, né? E vinho, trigo, vinho, óleo. Mas hoje, nossos celeiros estarão cheios, né? De trigo. E seus tonéis transbordando de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso dele. Porque Javé corrige aqueles que ama. E quem é que Deus mais ama? Nós, os filhos. Como o pai corrige o filho preferido. Todos são preferidos. Todos os filhos são preferidos do pai. O pai não tem. Pode falar que o pai não tem, a mãe não tem preferência. A mãe tem preferência para aquele filho que sofre mais muitas vezes. Pode perceber, se um filho ele tem alguma, né, está doente ou se tem algum probleminha, a mãe fica que nem uma choca mesmo em cima daquele filho. E ela vai cuidar melhor daquele por quê? Porque ele está precisando mais dela naquele momento.
E por isso então que Deus fala aqui. Ele cuida do filho preferido. Quem é o filho preferido? É aquele, o mais pecador. É aquele que mais precisa. É aquela ovelha que Jesus deixa 99 ali, que ele fala, ele ensina. Para buscar aquela uma que é o preferido. Por quê? Porque está perdido. E ele quer de volta. Ele não quer que nenhum se perca. Percebe? E assim é nós também, na família temos que ser assim. O pai corrige o filho. O pai corrige a filha. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. Porque a sabedoria, gente, é o princípio de todas as coisas. Quem alcança a sabedoria, ela vale mais do que o ouro e que a prata, nós vamos ver aqui. Quem alcançou a sabedoria e o entendimento. Porque a sabedoria vale mais que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas. E não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa e na sua mão esquerda riqueza e honra. Busque a sabedoria de todo o seu coração. Busque a sabedoria. Busque a Jesus, os seus ensinamentos. Porque Jesus é a plena sabedoria. Depois nós vamos ver mais para frente. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. A trilha do quê? Caminho do quê? Da sabedoria. Ela é a árvore da vida. Quando Deus fez o mundo e colocou o homem e a mulher no jardim, no paraíso, ele fez a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ele não falou que não era para tocar. Ele disse que não era para tocar em qual? Naquela árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque até então o homem só tinha o conhecimento do bem. Só tinha Deus. E a árvore da vida era o quê? Era a árvore da vida eterna. Quando vocês podem ir lá ver em Gênesis que está escrito. Quando ele peca, quando ele desobedece, né? Porque desobedecer a Deus, gente, é o maior pecado que a gente pode fazer. Que a gente pode fazer na vida. Desobedecer a Deus. Então, quando ele desobedece, o que acontece? Ele é expulso do paraíso, né? E aí fala assim, e põe os querubins, os serafins, para proteger o que? A árvore da vida. Para que eles não voltem e queiram ter a vida eterna. Já, agora. Então, Deus mandou Jesus depois. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer essa religação com Deus e acessar a árvore da vida. Jesus é o caminho para que a gente possa acessar a árvore da vida. Isso está lá em Gênesis. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Então, ela é a árvore da vida para os que adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Javé alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com entendimento. Com o saber que ela tem, a sabedoria, são abertos os abismos e as nuvens destilam um orvalho. Meus filhos, não perca de vista a sensatez. Conserve a reflexão. Elas serão vidas para você e enfeite para o seu pescoço. Olha a sensatez, olha a reflexão. Não nunca tome uma decisão na sua vida sem refletir, sem pensar, sem buscar sabedoria, sem buscar entendimento. Nunca tome decisões precipitadas. Muitas pessoas fazem coisas nos primeiros 30 segundos da sua vida que depois se arrepende amargamente. Ter reflexão, conservar a reflexão aqui é ter sabedoria emocional. Ter sabedoria é você saber lidar com aquilo que vai te afligir, que vai te tirar, né, do sério, vamos dizer assim. Mas quem tem sabedoria age com reflexão. Pensa para agir, né? Porque elas serão vida para você. Veja. Você seguirá tranquilo o seu caminho e seus pés não tropeçarão. Quando você busca a sensatez,
e conserva a reflexão. Você descansará sem medo e quando deitar, seu sono será tranquilo. Quando você não age com sensatez, com reflexão, você faz muita besteira. A gente já viu muita gente fazendo besteira. Muitas pessoas, né? Querendo cargos em empresas, passando por cima, querendo passar por cima dos outros. Né? Quantas coisas ruins que a gente faz que atinge o nosso irmão e depois a gente acaba não tendo um sono tranquilo. Por quê? Porque você está em falta com seu irmão, está em falta com sua família, né? Você, olha aqui, você terá um sono tranquilo, você não se assustará com o terror imprevisto, nem com a desgraça que cai sobre os injustos, porque Javé ficará do teu lado e impedirá que seu pé caia na armadilha. Olha isso que maravilhoso. Busque a Javé, busque a Deus, busque sabedoria, busque a Jesus. Leia a Bíblia para você ter mais sabedoria e entendimento. E o versículo 27. O 3 é mais longo, né, que o 2. Se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Olha aí, gente. Não diga ao seu próximo, vá embora, passe depois, que eu te darei amanhã. Quando você tem a coisa que ele quer e que ele precisa na sua mão. Cuidado. Não negue. Não negue nada, porque quem dá ao pobre, quem dá às pessoas, Deus dá muito mais. Mas ajude o pobre a sair da pobreza. Ajude. Muitas vezes a gente pensa que está ajudando o pobre, dando comida, mantimento, sempre nutrindo a pobreza dele. Ou seja, nutrindo aquilo que ele não tem conhecimento, que ele está resistindo àquilo que Deus deu para ele. E aí você vai o quê? Você vai nutrindo aquilo nele. Por quê? Porque é muito mais fácil você nutrir no pobre a miséria dele do que você ajudá-lo a sair dessa miséria. Porque vai dar trabalho. Você vai ter que ensinar ele que ele é filho de Deus. Você vai ter que ajudar ele buscando alguma coisa que o tire dessa situação. Buscando um lugar para ele talvez se internar, sair das drogas, sair do vício da bebida. Né? Você tem que ajudar. E muitas vezes, essa é a ajuda que ele está precisando. Você dá o dinheiro, porque é muito mais fácil você dar um dinheiro do que você procurar saber da situação dessa pessoa. Vai custar tempo, vai custar da sua sabedoria, né? E muitas vezes a gente não tem sabedoria para lidar. Então nós precisamos ajudar sim, porque quem está com fome precisa se alimentar. Mas quando ele estiver alimentado, dê a ele sabedoria, para que eles possam sair da situação em que ele está. Porque Deus odeia a pobreza. Ele ama o pobre e te convida a libertar o pobre da situação que ele está. Mas ele odeia a pobreza. Pobreza é coisa do diabo. Ele quer você cada vez mais enfiado no buraco. Para quê? Porque você beba e esqueça seus problemas. Use tudo quanto é tipo de droga, para quê? Para que você não acesse a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, você não fique são, para que você não fique são. Em Provérbios, lá em Provérbios 31, vocês vão ver. Nós vamos recordar isso quando nós estivermos lá. Se você ficar curioso, vai lá ver. Vai lá ler o Provérbio 31, que lindo que é. Então, cuidado. Você que é rei, você que é filho, você que é governante nesta terra, você tem que odiar a pobreza. A pobreza, gente, mas não o pobre. O pobre você tem que libertar para que ele volte a ser filho. Saia dessa situação de miserabilidade que Deus não fez seus filhos para ser miserável. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, percebe? Isso é o Jesus que falou. Então lá, nunca negue então as coisas para as pessoas, né? Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao teu lado e confia em você. Não planeje mal para aquelas pessoas que são... Aliás, para ninguém, nem para o seu vizinho, nem para ninguém, nem para o seu irmão, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Não planeje o mal, por quê? Porque ele vai voltar para você.
Não abra processo sem motivo contra ninguém. Se a pessoa não lhe fez nada de mal. Não tenha inveja do homem violento. E de modo nenhum imite o comportamento dele, veja. Porque Javé detesta o perverso. Mas é amigo dos justos. Javé amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada dos justos. Aqui, gente, amaldiçoa a casa do injusto, ele próprio se amaldiçoa. Se ele é injusto, vai ter justiça na casa dele? Vai ter Deus na casa dele? Não. Vai ter conhecimento, discernimento? Vai ter sensatez? Não. Ele próprio vai estar procurando sua própria ruína. Né? Porque Deus, na verdade, não amaldiçoa ninguém. É você que se amaldiçoa. É você, porque se você não estiver no caminho dele, automaticamente você está fora. Né? Ele zomba dos zombadores, mas favorece os pobres. Percebe? Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Percebe? Seja sábio, porque Deus te honra se sendo sábio. Olha isso, Deus honrando o filho. Honre o pai para que ele honre você. Como você espera honra e glória nessa terra, se você não honra e não dá graças àquele que te fez, que te criou, que tem tudo, que sabe tudo, e só está esperando a sua decisão, o seu sim para ele. Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. E quando você errar, quando você se afastar, quando você perceber que você está no caminho que é tortuoso, volte para o Senhor. Ele tem prazer em te receber novamente. Veja a história do filho pródigo. Quem não tem prazer é o outro filho, mas porque é humano igual, que tem inveja. Nós não podemos ter inveja do nosso irmão. Nós temos que acolher o nosso irmão que está no pecado, que está precisando de ajuda, porque Deus quer receber ele em sua glória. Volte para o Senhor, não se afaste dele. Beijo no seu coração, fique com Deus, medite sobre a palavra, vá lá, leia novamente o capítulo 3 e leia a Bíblia, gente. Leia a Bíblia. Fique com Deus, um beijo no coração. Boa terça-feira.